Fala aí, rapaziada. Agora a gente vai falar aqui sobre as propriedades gráficas do movimento retilíneo uniforme, que se correlacionam muito fortemente com a função afim, beleza? Então, se você já é um cara que domina a função afim, essa aula aqui vai ser só um pequeno detalhe sobre o movimento retilíneo uniforme, beleza? Agora, se você não está tão craque assim em função afim, eu acredito que essa aula possa ser uma maneira até de você revisar a função. Beleza? E, cara, por que a gente aprende os gráficos do MRU, né? Qual que é a vantagem disso? Bom, saber escrever alguns problemas de forma gráfica pode facilitar bastante a resolução de alguns problemas e, é claro, existem alguns problemas que cobram isso diretamente, né? De você entender o gráfico. Mas, cara, é uma ferramenta muito útil. É uma ferramenta que te permite garantir algumas propriedades do movimento com muita facilidade. E você entender bem, dominar essas propriedades gráficas do MRU, alguns movimentos mais complexos possuem características semelhantes. Então, você entender, dominar esses conceitos, pegar um gráfico, ter uma maleabilidade quando a gente fala sobre funções, cara, é muito importante para o estudo da cinemática e para o estudo na física no geral. A gente vai usar bastante gráficos daqui para frente, beleza? Então, vamos lá. Como a gente viu anteriormente, o movimento retilíneo uniforme ele é o mais simples de todos, beleza? A gente precisa de poucas coisas para definirem ele. Por exemplo, se eu tenho de onde o corpo saiu e qual velocidade que ele tem, eu consigo descobrir a posição dele em qualquer ponto do espaço. Não é verdade? É verdade. E, por exemplo, a velocidade dele é constante. Então, eu sei a velocidade dele em todo o percurso. Então, pô, é um movimento muito simples. Por exemplo, se eu fosse escrever aqui a equação horária desse movimento, como é que seria? Tá? A equação horária desse movimento aqui seria o quê? S é igual a S0 mais VT. Por que mais? Porque essa velocidade aqui está no mesmo sentido do meu eixo de crescimento. Beleza? Cara, qual que é a posição inicial? A posição inicial é o 5. E qual que é a velocidade desse cara? É o 1. Então, cara, você percebe, isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? É uma equação onde eu tenho o meu termo independente e eu tenho o meu coeficiente angular, que nesse caso aqui corresponde à velocidade do meu corpo. Então, assim, vamos relembrar, cara, o que quer dizer o termo independente de uma equação do primeiro grau, de uma reta? Cara, isso você pode extrapolar para qualquer função, beleza? Então, é um fato importante de você dominar essas coisas. O termo independente de uma função sempre significa qual que é o valor de y quando o x ou o t igual a zero. Então, por exemplo, se você joga t igual a zero aqui, quanto que vale o seu s? O seu s vale 5. Mas é claro, pô, nesse sistema físico aqui isso faz muito sentido. Porque, pô, esse cara aqui não é a posição inicial do corpo? É. Então, cara, a posição inicial você já subentende que é, pô, a posição quando o movimento acabou de começar. E, pô, quando você substitui t igual a zero, você está falando exatamente isso. Qual que é a posição do corpo quando o movimento acaba de começar? Pô, só pode ser o 5. Ah, tá. Então o termo independente, ele é o cara que vai aparecer aqui quando a minha função cortar o eixo y. Isso. Por quê? Porque, cara, toda essa reta aqui, toda essa reta y, são os pontos nos quais x é igual a zero. Beleza? Todos esses pontos aqui, por exemplo, aqui foi 5. Se eu pego um ponto aqui acima, é o ponto 6, 0. Quer dizer, 0, 6. X igual a 0, y igual a 6. Se eu pego um ponto acima, vai ser x igual a 0, y igual a 7. Tranquilo? Então, todos esses pontos aqui na reta têm o x igual a 0. Mas só um nos importa aqui. Só um nos importa aqui. Que é quem? O 5, que é de onde o corpo partiu. Beleza. Cara, e esse 1 aqui? E esse 1? O que significa geometricamente esse 1? Bom, esse 1 é o coeficiente angular da reta. Então, coeficiente angular você já presume que tem relação com algum ângulo. Sim. E tem uma relação muito interessante, que é o seguinte. Cara, qual que é a posição desse corpo no instante t igual a 1? Ou seja, no t igual a 1, a posição desse corpo é de 6 metros. Então, por exemplo, aqui em 1 segundo, qual que vai ser a posição do meu corpo? Vai ser de 6 metros. Beleza? 6 metros. Tá. No tempo 2 segundos, no tempo 2 segundos, vão ser de 7 metros. Tá bom, eu vou desenhar aqui para vocês verem que, cara, faz bastante sentido e as coisas não são tão difíceis, beleza? Então aqui, ó, mais um segundo ele vai estar na posição
8. É um movimento bem simples, você não precisa nem substituir na fórmula, existe um padrão aqui. E depois ele vai estar em qual posição? Na posição 9. Beleza. Então o que a gente percebe aqui, cara? A gente começa a perceber que a cada 1 segundo que passa aqui embaixo, eu subo a minha posição de quanto? De 1 unidade. Então, ó, caminhei 1 segundo aqui no eixo X. Caminhei 1 segundo aqui. Quanto que eu vou subir? Eu vou subir 1 unidade. Beleza? Caminhei mais 1 segundo aqui no eixo X. O que vai acontecer? Eu vou subir mais 1 unidade. Beleza? Ah, caminhei mais 1 segundinho aqui. Beleza, caminhei mais 1 segundinho aqui. Vou subir mais 1 unidade. E assim sucessivamente. Você vê que em intervalos iguais, você vê que andando em intervalos de tempo iguais, eu subo tempos iguais, eu subo posições em y iguais. É claro, isso caracteriza uma reta. E não só isso, eu estou subindo sempre 1 unidade a mais do que o termo anterior. Você pode enxergar até isso como uma progressão aritmética. Beleza, não tem nenhum problema. Agora, se você for ver esse cara aqui, que está com uma velocidade de 10 metros por segundo e que começa na posição igual a zero, qual que é a função horária dele? S igual a 10t. Beleza? Você percebe que o coeficiente angular dele é maior. E o que isso traduz no gráfico? Cara, isso traduz no seguinte. Pô, a posição inicial dele é zero. Se eu andar 1 segundo com esse carinha, qual posição que ele vai parar? Na posição 10. Beleza, na posição 10. Se eu andar mais 1 segundo aqui, qual posição que ele vai parar? Na posição 20. Se eu andar mais 1 segundo, ou seja, 3 segundos de movimento, qual vai ser a posição dele? 30. Então, cara, você percebe que aqui o buraco é um pouco mais embaixo. Pô, enquanto aqui eu ando 1 segundo e subo 1 unidade a mais, então aqui ó, mais 1, e aqui mais 1, aqui mais 1, e aqui mais 1. Aqui quando eu ando esse mesmo 1 segundo, eu subo 10 unidades. Pô, aqui em intervalos de tempos iguais, eu estou subindo 9 unidades a mais do que esse cara. Beleza? E aqui também, ó, andei de 1 até 2 segundos, andei por 1 segundo. E depois eu subo 10 unidades. Beleza, maravilha. E depois, mesma coisa. Isso caracteriza um movimento retilíneo uniforme, né? Essa periodicidade do movimento. A cada 1 segundo, as mesmas coisas vão acontecer. É diferente, por exemplo, eu ter um movimento parabólico. Um movimento parabólico. Por exemplo, aqui você pega um tempo. Aí você passa 1 segundo, você andou esse tanto aqui. Aí agora você passou mais 1 segundo, pô, tu já andou muito mais do que você andou anteriormente, né? A cada tempo você anda mais rápido e a sua posição cresce mais. A gente vai entender isso mais pra frente. Mas aqui no caso do movimento retilíneo uniforme, o buraco é mais embaixo, né? Quer dizer, é mais em cima, é mais tranquilinho. Então, pô, andei mais 1 segundo, andei 10 unidades aqui no eixo vertical. Ah, tá. Então o que você percebe entre essas duas retas, cara? Aqui eu ando 1 segundo e subo 1 unidade. Aqui eu ando esse mesmo segundo e subo 10. Pô, isso se traduz geometricamente em uma reta muito mais inclinada do que essa daqui. Ou seja, a inclinação da reta tem a ver com a velocidade, não é verdade? Enquanto essa velocidade aqui é de 10 metros por segundo, ou seja, a cada segundo eu ando 10 metros, aqui é de 1 metro por segundo. Ou seja, a cada segundo eu ando 1 metro. Ah, é verdade. Então, pô, o cara que eu quero olhar aqui, na verdade, é esse ângulozinho aqui. Esse ângulozinho aqui ele é importante para mim. Ele é importante. Por quê? Você percebe que eu formo aqui ao longo dessa função vários triângulos semelhantes que têm o mesmo ângulo. São sempre ângulos correspondentes, né? Porque aqui eu tenho paralelas cortadas por uma mesma transversal, beleza? Ah, tá. Então, ó, todos esses ângulos aqui são quantos? São θ. Todos eles. E todos esses triângulos aqui são de 90 graus. E se vocês perceberem, todos esses triângulos aqui, obviamente, por possuírem esse mesmo ângulo θ, têm a mesma inclinação. Então, a inclinação dessa reta é muito importante. Ela vai ser o nosso motivo de estudo. A inclinação de uma reta, que tem a ver com a tangente do seu ângulo,
no caso de um movimento retilíneo uniforme, e depois a gente vai conseguir ver que essas coisas também aparecem em outros movimentos, mas com uma complexidade matemática maior, é que a tangente desse ângulo aqui é numericamente igual à velocidade do meu corpo. Por que numericamente? Pô, porque tangente não tem unidade medida. Agora a velocidade tem, metro por segundo, quilômetro por hora e tal. E, pô, vê se não faz sentido. Qual que é a tangente de θ nesse triangulinho aqui? Cara, é 1/1. Pô, tá dando a inclinação, né? Ah, é verdade, tá dando a inclinação. Pô, se eu pegar, por exemplo, todo esse triângulo aqui, ó, todo esse triângulo de roxo aqui, essa tangente vai ser a mesma? Claro que vai. Ó, de 5 até 9 eu andei quantas unidades? Eu andei 4. Só que para andar 4 unidades eu precisei de 4 segundos. Então, é claro, existe essa proporcionalidade. Né? É isso que o movimento retilíneo uniforme traz com a gente, proporcionalidade no movimento. A cada intervalo de tempo igual, eu vou sempre fazer a mesma coisa. É verdade. Então a inclinação aqui ela se torna muito, muito importante, porque a gente consegue de cara olhar para um gráfico desse, por exemplo, comparando esses dois gráficos aqui, eu já posso dizer, por exemplo, que a velocidade desse cara é maior. Eu poderia nem saber quanto que é a velocidade desse cara, mas eu sei que é maior, porque a inclinação dessa reta é muito maior. Beleza? Então, cara, você pegar uma função do primeiro grau, uma equação de movimento do MRU, montar o gráfico, entender isso, por ver, esse cara aqui, ele tem uma velocidade menor porque a inclinação dele é menor. Ó, aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Aqui eu vou ter um ângulo θ. Qual que é a tangente desse θ? É 10/1. Ah, tá, a tangente é 10/1, beleza. Então, o coeficiente angular dessa reta é quanto? É 10. Isso. Pô, se eu pegasse esse triangulinho aqui, vai ter a mesma inclinação? Claro que vai ter a mesma inclinação. Porque no mesmo intervalo de tempo, eu andei quanto? Eu andei o mesmo deslocamento vertical, beleza? Nesse caso aqui, o mais 10, né? Ele é só aqui, né? Mais 10. E aqui, mais 10, beleza? É sempre mais 10 em relação ao anterior, né? Pode imaginar como se fosse uma PA. Por exemplo, aqui é o termo anterior. Pum, andei mais 10 em relação aqui, beleza? Aqui é a mesma coisa, tá? Essa mais uma unidade, ela é sempre em relação aqui, tá? Então, mais uma unidade. Mas beleza, não vou corrigir agora não. Mas o que eu quero dizer? Cara, se você fizer a inclinação de todos esses triângulos aqui, que são semelhantes, e não só semelhantes, né? Eles são triângulos congruentes, porque eles possuem mesmas medidas de lado. Não é verdade? Então, se você fizer a tangente de todos esses ângulos aqui, você vai sempre encontrar o mesmo valor. E da mesma forma, se você pegar esse triângulo todo aqui, ó, que eu vou destacar de verde, o que vai acontecer? Cara, de 0 até 30, eu andei quantas unidades? Eu andei 30. Só que para andar 30 unidades, eu precisei de 3 segundos. Então, quanto que é a tangente desse ângulo? Continua sendo 10. Pô, é verdade, né? Se em 1 segundo eu ando 10 metros, em 3 segundos eu vou andar 30 metros. De novo, um movimento repetitivo. O que eu fiz no intervalo de tempo, se eu quiser ver no triplo do intervalo de tempo, é só multiplicar por 3. É um movimento proporcional. Beleza? Outro gráfico que a gente pode acabar caindo é um gráfico, por exemplo, cara, se a velocidade estiver no sentido contrário, que isso muda, né? Pô, vamos escrever a equação horária desse movimento aqui. Pô, a equação horária desse movimento aqui é S igual. Quem que é o S0? É o 25. Então é um movimento que começa da posição 25 metros aqui, menos 5t. Por que menos? Porque a velocidade ela está contra o meu sentido do eixo. É verdade. Então, cara, isso daqui também é equação do primeiro grau. Então, ó, olha o termo independente aqui. Se o termo independente é 25, onde é que a reta vai cortar o eixo y? No 25. Beleza? Cara, o que significa uma reta com um coeficiente angular negativo? Cara, uma reta com um coeficiente angular negativo corresponde a uma reta decrescente. A uma reta que, se você for olhando aqui da esquerda para a direita, ela está sempre o quê? Decrescendo. Beleza? Se você já tiver um conhecimento um pouco maior, a gente sabe que o quê? O coeficiente angular ele é sempre relacionado com a tangente do ângulo que faz a reta com o eixo x, medido no sentido anti-horário. Como esse ângulo aqui você percebe que nitidamente ele é maior que 90 e menor que 180, se a gente relembrar lá do ciclo trigonométrico, onde é que está esse ângulo? Pô, esse ângulo aqui está no segundo quadrante. Ângulos no segundo quadrante possuem tangente negativa. É por isso que retas decrescentes possuem um coeficiente angular negativo, porque a tangente do ângulo deles é negativa, beleza? É porque geralmente as pessoas esquecem desse ângulo e olham para esse ângulo aqui.
E beleza, não tem nenhum problema olhar para esse ângulo alfa aqui, contanto que você lembre que o verdadeiro cara é o θ. Por quê? Você sabe que alfa mais θ é igual a 180. Então daqui você consegue tirar toda coisa. Pô, se você tem o seno de alfa, o seno de alfa você vai ter o seno de θ. Se você tem o cosseno de um, você vai ter o cosseno de outro, tangente é a mesma coisa. Então a trigonometria ela permite a gente não ficar usando esse ângulo aqui que é estranho e usar esse e depois transformar. Beleza? Então o que eu quero mostrar para vocês nesse tipo de função aqui? Cara, é a mesma ideia, né? Por exemplo, andei um segundo aqui. Andei um segundo aqui. O que vai acontecer com a minha posição quando eu andar um segundo? Pô, ele vai cair para 20. Então essa posição aqui é a 20. Então a cada um segundo andado, eu vou cair quantas unidades? Eu vou cair 5 unidades. Então menos 5 unidades. Pô, vai acontecer a mesma coisa sempre? Sempre. Se eu pegar o mesmo intervalo de tempo aqui de um segundo, por exemplo, eu vou cair quantas unidades? Adivinha? Menos 5. Preciso ficar jogando na equação? Não. Posso simplesmente dizer aqui que a posição desse cara vai ser 15. Depois, vou andar mais um segundo. O que vai acontecer? Eu vou andar mais um segundo, eu vou descer mais 5 unidades. Beleza? Então, menos 5 unidades. Eu vou parar em qual posição? Posição 10. Imagino que você já tenha entendido. Então, de novo, esse ângulo alfa aqui, cara, ele está em todos aqui, né? Se você for calcular a tangente desse ângulo alfa, ou a tangente desse ângulo alfa, a tangente desse ângulo alfa é o cateto oposto. Ah, no caso o cateto oposto é menos 5, mas não existe cateto menos 5, né? O cateto vale 5. E a hipotenusa? A hipotenusa, quer dizer, o cateto adjacente vale 1. Então a tangente desse alfa é 5. Mas não tem problema. O alfa ele não é o ângulo que te importa. O que importa é o θ. E como θ mais alfa é igual a 180, a tangente de θ é menos a tangente de alfa. Ou seja, a tangente desse ângulo aqui é o mesmo valor dessa, só que negativa. Então faz sentido. A tangente de θ aqui, ela vale menos 5, que é exatamente o valor da nossa velocidade. Então, de novo, olhar para um gráfico e conseguir identificar a velocidade, saber se esse corpo está contra ou a favor do meu eixo de crescimento. Isso é bem importante. E às vezes você olhar um gráfico, pô, ele te deu posição inicial e te deu a posição inicial e te deu a velocidade, cara, você vai conseguir identificar todas as posições no gráfico sem ficar substituindo na forma. Você pode só usar essa ideia. Pô, em intervalos de tempo iguais, eu tenho que fazer coisas iguais aqui no meu deslocamento. Verdade. Então, assim, propriedades, o gráfico ele te dá com muito mais clareza. Então, você entender, ter uma autonomia para mexer em gráficos é muito importante, beleza? Então, aqui, de novo, um paralelo sobre funções do primeiro grau e movimentos uniformes. Cara, são sempre funções do tipo y é igual um termo independente mais ax. E, pô, é a mesma coisa. O a e o v, nesse caso, são um coeficiente angular, que estão relacionados com a tangente desse ângulo θ aqui, desse ângulo θ aqui, desse ângulo θ aqui, beleza? E, por fim, o coeficiente linear, o termo independente. Né? O termo independente, na equação do primeiro grau, ele também corresponde ao termo que a função corta quando passa pelo eixo y. Sim, só que aqui corresponde ao quê? A posição inicial, que também vai ser o momento onde essa reta vai cortar o eixo y. Outra coisa importante aqui, que a gente percebe. Cara, você conseguiria calcular esse ponto aqui para mim? O que esse ponto está perguntando para você? Cara, ele está te perguntando o seguinte, qual que é o instante de tempo onde a posição do corpo pegou a zero? Aí tu fala, ué, a posição do corpo igual a zero? Ué, esse corpo aqui, esse eixo não está crescendo para a direita, só que ele está se movimentando para a esquerda. Então você percebe, ele começou em 25, aí ele está indo para 20, aí ele está indo para 15, aí ele está indo para 10, aí pô, depois ele vai para 5, depois ele vai para 0. Você pode calcular o tempo assim, somando de 1 em 1 segundo, não tem nenhum problema. Ou você pode pegar a equação horária dele, que é 25 menos 5t, e se perguntar, cara, quando que a posição, o S desse cara é zero? Pô, a posição desse cara vai ser zero quando o tempo foi igual a quanto? Quando o tempo foi igual a 5 segundos. Ah, então quando for 5 segundos, esse cara vai ter passado pela origem. Isso. Mas você poderia ter feito dessa forma também, pô, continuando aqui somando de 5 em 5 segundinhos. Ó, vamos ver se não daria certo. Mais 5 segundinhos aqui. Então eu tenho 1 segundo aqui, 1 segundo aqui, 1 segundo aqui, 1 segundo aqui e 1 segundo aqui. Então, você pode usar essa maneira aqui mais algébrica ou usar essa maneira mais analítica.
beleza? Então, por fim, sintetizando as ideias. Propriedades gráficas do movimento retilíneo uniforme. Cara, se eu te dei um gráfico de posição por tempo e você tem duas retas aqui, cara, o que eu posso dizer sobre as velocidades desse corpo A e B? Cara, eu posso te garantir que a velocidade de A é menor que a velocidade de B. Por quê? Porque, cara, esse ângulo A aqui, ele tem essa inclinação. Pô, o ângulo B tem essa inclinação aqui. Então, definitivamente, a inclinação de B é muito maior do que a inclinação de A. Tranquilo? Show de bola. Por exemplo, você poderia se perguntar, cara, esses corpos aqui eles vão se encontrar em algum momento? E aí? Eles só se encontram aqui, na origem, né? Eles partem juntos. Depois, cara, esquece. Depois esquece. Esse cara vai crescer aqui, só que esse cara cresce muito mais. Então eles nunca vão se encontrar, beleza? A gente vai equacionar muitos encontros de corpos. Então, nesse caso aqui, seria um sistema indeterminado, não teria solução. Ah, beleza. E o outro gráfico, que é o gráfico de velocidade vezes tempo? Cara, esse gráfico aqui é o mais fácil de todos. Porque, lembra, o movimento retilíneo uniforme ele é caracterizado por uma velocidade uniforme. Ou seja, a velocidade dele nunca muda. Começou 10. Pô, cara, vai ficar 10, ó, infinitamente. Só que qual que é a propriedade que é importante desse gráfico? É a área. Por quê? Cara, o que, que é velocidade vezes tempo? Pô, velocidade vezes tempo é distância. Pô, então se eu faço um gráfico da velocidade pelo tempo até um determinado tempo, o que, que eu vou obter durante essa área? Cara, essa área vai ser numericamente igual ao meu deslocamento, que nesse caso aqui, ó, vai ser a minha velocidade, que é 10, vezes o meu tempo, que é 5. Então eu vou ter andado 50 metros. Fez sentido para vocês? Tranquilo? Então a área percorrida num gráfico de velocidade vezes tempo é igual ao quanto que eu andei. E eu não quero que vocês enxerguem isso como, eu tenho que decorar isso. Não, cara, faz total sentido. Pô, velocidade vezes tempo é distância percorrida. Isso aqui é a equação mais fácil da física. Tranquilo? Então, pô, não muda nada. Ah, se eu tenho um cara aqui e um cara aqui, pô, é só multiplicar esses dois. Nesse caso, esse movimento é muito simples, porque eu tenho aqui um retângulo, porque essa velocidade é sempre constante. Mas, por exemplo, se eu tivesse, a gente vai ver mais pra frente, um gráfico velocidade vezes o tempo, que a velocidade é assim, como é que você calcularia a como é que você calcularia a distância percorrida? Cara, a distância percorrida vai ser a área desse triângulo. Então essa propriedade do gráfico velocidade vezes tempo, ela é sempre mantida para qualquer movimento. É claro que alguns movimentos mais complexos, por exemplo, pode pegar um movimento que a velocidade em função do tempo, pô, é uma parábola. Como é que você vai calcular a área disso? Pô, a galera que ficar aqui comigo na parte de aprofundamento vai conseguir calcular essa área aqui. Porém, para termos de ensino médio, de física elementar, a gente não precisa saber isso. Então, só de entender esse conceito, que é a velocidade pelo tempo da área e, consequentemente, dá o espaço percorrido, já está o suficiente. E, pô, é claro, você também pode ter o quê? Você também pode ter uma velocidade negativa, não tem nenhum problema. A gente viu que velocidade negativa só está dizendo que o quê? Que o corpo está voltando no eixo. É como se eu tivesse um eixo aqui e um corpo se locomovendo para lá, não é verdade? Ah, é. E como é que fica aqui essa situação? Cara, a mesma coisa, né? Pô, a área ela vai continuar valendo numericamente o espaço percorrido. E, pô, espaço percorrido é distância. Distância não tem como ser um número negativo. Então, mesmo que essa área aqui, em tese, fosse dar um número negativo, porque menos 7 vezes 5 é menos 35, não tem como eu percorrer um espaço negativo. Então, mesmo que essa área esteja abaixo do eixo X, ela vai continuar dando o quê? 35. Por quê? Porque, cara, deslocamento não importa, né? Ah, eu tenho uma velocidade de menos 7, então eu comecei aqui, sei lá, aí eu tenho uma velocidade de menos 7, ou seja, uma velocidade de 7 metros por segundo para a esquerda e o meu eixo cresce para a direita. Cara, em 5 segundos eu vou ter andado até essa posição aqui. Ou seja, só que em 5 segundos eu andei 35 metros. Não tem como eu ter andado menos 35 metros. Não faz nem sentido isso. Então, o deslocamento aqui ele continua valendo. Essa propriedade gráfica continua valendo para velocidades negativas, até porque elas só indicam o quê? Um sentido contrário. Beleza? Então é isso. Fechamos aqui a parte de movimento retilíneo uniforme. Agora a gente volta aí já já para falar sobre o movimento uniformemente variado. Beleza?